Opa pessoal, e aí, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que o sábado esteja bem para todos, que o dia esteja indo maravilhosamente. Deixa eu só fazer mais. Ok? Só verificando o áudio aqui para ver se está tudo certinho. Ok. Ok. Bom, se vocês escutarem algum latir aí nos fundos é o meu cachorrinho, tá? Então, desculpa. Mas vamos lá então começar a lição número 3. Será, ou quer dizer, a terceira lição do curso gratuito de inglês para quem quiser aprender alguma coisa específica sobre o idioma inglês, especificamente também pronúncia, porque eu moro aqui há muito tempo e, como eu já falei no primeiro capítulo, a primeira lição desse curso, eu tenho 24 anos de experiência nos Estados Unidos, então eu decidi fazer isso para beneficiar alguém. Se alguma pessoa estiver interessada que mora no Brasil e gostaria de aprender um pouco mais sobre inglês, como pronunciar as palavras da forma correta, foneticamente, para ajudar de alguma forma. Esse é o intuito. E como sempre eu vou gravar esse curso e vou colocá-lo no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome que o meu canal aqui, que é o Cine Canon, e você pode acessá-lo lá. E novamente, qualquer comentário, qualquer questão, dúvida sobre o idioma, sobre o inglês, por favor coloque-o no canal do YouTube ou coloque aqui no chat mesmo do Twitch ao vivo para poder ajudar ou responder, ou nós juntos podermos talvez analisar a questão. E se for uma coisa mais específica, mais aprofundada, que você gostaria de abordar, envie-me pelo meu e-mail, que é dk001122. Tudo isso será colocado na tela aí embaixo. Vamos lá, terceira lição do livro Preston Lee's English Conversational, não é Conversation, Conversational English for Beginners. Lessons 1 through 20, lições 1 a 20, para Portuguese speakers, for Portuguese speakers, para pessoas que são do Brasil que falam português. Vamos lá. Lição número 3 é intitulada In the Classroom, ou seja, na sala de aula. Peraí, deixa eu ver se eu já cobri isso aqui. Agora eu estou com um pouco de dúvida. Sim, vamos lá, tá certo. Na sala de aula. In the classroom. Palavras. Learn the words, aprenda as palavras. Primeira. Chair. Cadeira. Número 2. Blackboard. Quadro negro. Nunca ouvi alguém falar quadro preto no Brasil, mas quadro negro eu acho que é o termo apropriado. Número 3. Poster. Pôster. Número 4. Globe. Globo. São palavras bem semelhantes e facilmente entendidas se você pensar bem na pronúncia em inglês. Refletir sobre elas, você acaba conseguindo traduzi-las sem precisar buscar alguma ferramenta para entender a palavra. Número 5, clock, relógio. Número 6, desk. A secretária, não é bem isso não. Desk seria carteira. Whiteboard, quadro branco, esse está certo, que é o número 7, whiteboard, quadro branco. Número 8, bookshelf, estante. Número 9, computador, computer. Número 10, book, livro. Então, novamente, chair, blackboard, poster, globe, clock, desk, whiteboard, bookshelf, computer, book. A pronúncia de computador fica quase como se o D estivesse no lugar do T. Em vez de computer, que você poderia falar de uma forma devagar para pronunciá-la certa, pronunciar a palavra corretamente quer dizer, você poderia falar rapidamente computer. Ou seja, como se um D estivesse ali. Computer, computer, computer. Mas na verdade é computer, computer.
Ok, próxima sessão. Opa. Learn a verb. Aprenda um verbo. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte aqui da outra lição. Ok, essa visualização aqui é melhor. Learn a verb. Look, looking, looked, looked. Look, olhe. Looking, olhando. Ou look, olhar, né? Looking, olhando. Looked, olhei, que seria o passado. Frase com o verbo de look, ou seja, olhar. Susan fala. A Susana, né? Susan, I was looking at your classroom before. It looks great. Ou seja, eu estava olhando a sua classe antes. Ela está bem arrumada. Essa seria a tradução do It looks great. Ela está bem arrumada, ela está bem organizada, algo desse tipo. Não tem uma tradução perfeita, literal, para essa expressão, essa frase, it looks great. Então, no caso aqui seria, ela está sensacional, está ótima. O certo, bom, literal seria, ela olha ótima, it looks great. Mas o mais apropriado em português seria, obviamente, ela está ótima. Ela está bem arrumada, ela está bem organizada, como já falamos. Então, I was looking at your classroom before. It looks great. E você pode também, aqui na estrutura dessa frase, I was looking at your classroom before, vírgula, it looks great. Não é necessário, talvez, colocar um ponto final aqui. E ponto final em inglês é period. Vamos lá, learn an idiom. Aprenda uma expressão idiomática. Class clown. Quem é o class clown? Class clown é o palhaço da classe, aquela pessoa que sempre tem uma piadinha engraçada para contar durante a aula. E tem aqueles também que realmente contam piadas engraçadas e as pessoas riem. Ambos podem ser o class clown. Um, o autêntico, o outro, o falso. Na minha opinião, de qualquer forma. Meaning. Significativo. O que significa class clown? A student who often makes everyone laugh in the classroom. Ou seja, um aluno que muitas vezes faz com que todos riem na sala de aula. Often significa muitas vezes, frequentemente, bastante vezes. O oposto de often seria, por exemplo, quase nunca. Então você poderia falar a student who almost never makes everyone laugh in the classroom. Um aluno que quase nunca faz com que os outros riem na sala de aula. Então, novamente a frase class clown, que é a definição do termo, o palhaço da classe, aquela pessoa que é o comediante, né? Que aspira a ser um comediante talvez numa idade mais velha, mais madura. A student who often makes everyone laugh in the classroom. Então, uma frase de exemplo aqui, Peter is the class clown. Even the teacher laughs sometimes. Ou seja, o Pedro é o palhaço da classe. Até a professora ri dele algumas vezes. Sometimes, some, times, some of the time, some, alguns, times, tempos, vezes, sometimes, algumas vezes. Sometimes, o times em si pode significar várias coisas em inglês. Não só é o nome muito utilizado para jornais nos Estados Unidos, entretanto também a palavra pode significar períodos, épocas, talvez até evos, que seria uma palavra mais rebuscada em português. E times também pode ser utilizada na matemática para multiplicação. 2 times 2, 2 vezes 2. Então aqui no caso vezes, então algumas vezes, sometimes. Algumas vezes, né, sendo a multiplicação de algum, então esse seria o resultado de sometimes. Não sei se fez sentido, mas é a explicação. Ok. Então Pedro é o palhaço da classe, até a professora às vezes ri dele.
seria a tradução correta dessa frase. Ok. Sessão de conversation, de conversação. É o diálogo entre o Matthew e a Susan, ou Mateus e Susana. Novamente a pronúncia correta é Matthew e Susan. Aí Matthew vai e fala: Hi, Susan. Did you have fun on your holidays? Ou seja, olá, Susana. Você se divertiu no seu feriado, nas suas férias? Olá, novamente. Hi é oi. Olá seria hello. Então, oi, Susana. Você se divertiu nas suas férias? Holidays pode ser tanto feriado ou férias. Mas o apropriado para férias em inglês é vacation. Entretanto, como feriado também pode ser férias, você poderia falar holidays. Não. Desculpe. Holiday é feriado, vacation é férias. Ponto final. Então, você se divertiu durante o feriado, ou seja, você se divertiu durante o Natal, a Páscoa, algo assim. Então, vacation seria você se divertir durante suas férias, os dias que você tirou de férias. Então, hi Susan, did you have fun on your holidays? Aí a Susan fala, yes, I did. Sim, eu tive. I traveled to Canada for 2 weeks. Eu viajei para o Canadá por 2 semanas. Aí o Matthew responde, that sounds excellent. Nossa, que legal. Que seria o apropriado. Como que foi? How was it? That sounds excellent. How was it? Nossa, isso me soa excelente. Seria a tradução literal. Como que foi a viagem? How was it? It inclui a viagem, obviamente. Está identificando a viagem. It, como foi a viagem. Susan. It, a viagem. It was so much fun. Foi tão divertido. I learned how to ski. Eu aprendi a esquiar. Aí o Matthew fala, my holidays were boring. O meu feriado foi muito entediante. I'm happy school has started. Eu estou feliz que a escola retornou, ou já começou. My holidays were boring. I'm happy school has started. Ou seja, meu feriado foi muito entediante. Eu estou feliz que a escola voltou, ou começou novamente. Susan responde, I'm not happy to be back at school. I am not happy to be back at school. Eu não estou muito feliz de voltar para a escola, não. Ou seja, eu não queria voltar para a escola. Aí o Matthew fala, why? Por quê? I thought you loved school. Por quê? Eu pensei que você amava a escola, você adorava a escola. Novamente, o why é o porquê para perguntas. Em inglês, o porquê para respostas seria because. Ou because. Aí a Susan fala, I like school, but I'm angry about my new classroom. Eu gosto da escola, mas eu não estou muito satisfeita com a minha nova sala de aula, ou a minha nova classe. Angry é zangada. Então, literalmente aqui seria, eu gosto da escola, I like school, but I'm angry about my new classroom. Entretanto, eu estou zangada com a minha nova classe, minha nova sala de aula. Mas não sei se isso seria uma coisa normal a ser falada em português, então você poderia dizer, eu gosto da escola, entretanto, eu não estou muito satisfeito com a minha classe. Aí Matthew fala, ou pergunta, really? Verdade? Why? Por quê? Aí a Susan responde, it has a really old computer, and there is no whiteboard. It, a classe, tem um computador muito velho, muito antigo, e não tem um quadro branco. Então, old computer, computador antigo, and no whiteboard, board sendo um quadro, white branco, quadro branco, tanto quanto blackboard seria o quadro negro. It has a really old computer and there is no whiteboard. Tem um computador muito antigo e não tem um quadro branco. Aí o Matthew fala, that's too bad. Poxa, que chato. Seria a tradução a mais apropriada para essa frase. That's too bad. That is too bad.
My classroom has new desks and chairs. A minha classe tem carteiras novas e cadeiras novas. Desks, carteiras. Não é secretária. Tem um erro aqui nesse livro. Secretária em inglês é secretary. É uma palavra bem semelhante, tá? Não se esqueça disso. Matthew, that's too bad. My classroom has new desks and chairs. Ah, que chato. Minha classe tem carteiras novas e cadeiras novas. Aí a Susan fala: I was looking at your classroom before. It looks great. Eu estava olhando a sua classe antes, eu olhei a sua classe antes, eu fui dar uma olhada na sua classe antes. Ela realmente está uma maravilha, ela realmente está muito bem arrumada, está muito bem organizada, como nós já discutimos anteriormente, porque esta foi a frase utilizada para aprender o verbo de look, olhar, conforme nós vimos na sessão anterior da lição. Aí o Matthew fala: I'm lucky this year. Last year, the clock was broken. Last year, last, em termos de colocações de lugares, por exemplo, numa corrida, last place, último lugar. Last, último, place, lugar. Last year, último ano, ou seja, ano passado. Last year, ano passado. Você também pode utilizar last para algo que dure. Então, essa caneta durou muito tempo. Passado de last, porque durou, não é durar. Lasted. This pen lasted a long time. Esta caneta durou muito tempo. I'm lucky this year. É o que Matthew falou. I'm lucky this year. Eu tive sorte esse ano. Ou eu fui sortudo este ano. Lucky é ser sortudo. Luck é sorte. L-U-C-K. Luck, sorte. Lucky, ser sortudo. I'm lucky this year. I am lucky this year. Eu fui sortudo esse ano. Last year, ano passado, the clock was broken. O relógio estava quebrado. Broken é o passado, neste caso aqui, nesta construção dessa frase, para broke, ou desculpa, para break. Break é quebrar, broke é passado, broken é passado também, utilizado em outra forma. Aqui, então está correto, last year, the clock was broken. Now veja como eu pronuncio last year. Eu não pronuncio o T perfeitamente last year. Eu junto as duas palavras porque eu estou falando rápido, então last year, last year, last year, last year, last year, L-A-S-C-H-I-E-R, last year, last year. Aí a Susan fala: Your bookshelf also has many new books. A sua estante também tem muitos livros novos. Bookshelf, shelf é estante, book, livro. As duas palavras juntas significa estante de livro, ou seja, estante em si. Your bookshelf also has many new books. A sua estante também tem muitos livros novos. Você veja que o new books é o inverso em inglês de livros novos. E geralmente as colocações em frases em inglês são muitas vezes invertidas do português nesse aspecto assim. Aí a Susan fala: No, they're all old. They are all old. But we do have a new globe. Não, eles são todos antigos. Entretanto, nós temos um globo novo. Novamente, o inverso. New globe, globo novo. No, they are all old. Não, eles são todos antigos. Entretanto, nós temos um globo novo. No, they are all old, but we do have a new globe. Aí o Matthew fala: Well, what happened to the other globe? O que aconteceu com o outro globo? Aí a Susan responde: The teacher said John knocked it off her desk. Matthew, what happened to the other globe? O que aconteceu com o outro globo, ou seja, o antigo, porque eles têm um novo agora. E a Susan responde: The teacher said John knocked it off her desk. John é João, em inglês. Então ela está dizendo aqui que a professora falou que o João derrubou o globo da mesa dela. Ou empurrou. No caso aqui seria derrubar. Ele derrubou. Knock, knock, seria o barulho que você faz de bater na porta. O knock, knock. Aquele toque, toque. Toque, toque em português seria knock, knock. É a tradução literal da palavra, do verbo de bater na porta, é knock. Então, o verbo em si, ele é o som que a palavra faz. Knock, knock, em inglês. Em português você fala bater na porta, porém o som é toque, 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 eu acho, né? Não tenho certeza, eu tenho que revisar isso. Mas se não for, não importa. Acho que dá para entender o que eu estou dizendo aqui.
Então, the teacher said, John knocked it off her desk. Então, o knock pode ser para bater na porta, mas knock também pode ser bater em algo, em qualquer coisa. Knocked someone out. Eu bati em alguém. Knocked it off her desk seria eu bati no globo e ele caiu, derrubei ele. Ou seja, traduzindo apropriadamente, o João derrubou o globo da mesa dela. O João derrubou da mesa dela. Off her desk sendo a mesa dela. Ou, no caso aqui, desk pode ser carteira, se for para aluno, um student's desk, carteira de aluno, mas se for para a professora, o desk também pode ser utilizado para representar a mesa. Então, a mesa da professora pode ser também the teacher's desk. Não table. Table é mais apropriado para, tipo, mesa de jantar, na cozinha, de jogos, de sinuca, coisas assim desse tipo. Desk é mais para a utilização de escritórios. Meu escritório em casa, por exemplo, eu tenho uma desk, eu não tenho uma table, eu tenho uma desk. E assim em diante. Então, the teacher said John knocked it off her desk. A professora disse, ou o professor, lembrando que teacher serve para ambos, professor e professora. Teacher said John knocked it off her desk. A professora ou o professor disse que o João derrubou o globo da mesa dela. Ou, nesse caso é a professora, porque her é dela. Se fosse dele, seria his desk. H-I-S. Aí o Matthew fala, the teacher must have been really angry at him. A professora deve ter ficado bem chateada com ele. Angry novamente é zangada. Então ele literalmente está falando aqui, a professora deve ter ficado bem zangada com ele. Não chateada. Chateada seria uma maneira bonzinha de falar, né? A professora ficou bem chateada, bem zangada com ele. The teacher must have been really angry. Quando você coloca really em frente de um adjetivo em inglês, angry sendo zangado, você está acentuando aquela emoção, você está acentuando aquela palavra. Por exemplo, hungry é fome. Então, se eu falar I'm hungry, eu estou com fome. Agora, se eu falar I am really hungry, eu estou com muita fome. Eu estou acentuando o fato de que eu estou morrendo de fome. Agora, você não falaria muito I'm dying of hunger, ou seja, eu estou morrendo de fome, que é a tradução literal, porque em inglês I'm dying of hunger pode ser interpretada literalmente como se você realmente estivesse morrendo porque não comeu nada. Não é muito comumente usada, mas se você falar dependendo do contexto, dá para entender que você está simplesmente morrendo de fome, não literalmente morrendo. É uma coisa bem assim, uma nuance do idioma, né? Então vamos lá. The teacher must have been really angry at him. Aí a Susan fala, he didn't mean to push it. He was dancing like a robot. Ele não quis empurrar ou derrubá-lo. Ele não quis derrubar o globo. Ele estava dançando igual um robô. Ou seja, estava brincando, dançando e estabanado. Sem querer, ele derrubou o globo. He didn't mean to push it. Quando você fala I didn't, eu não, did not, I didn't, I did not mean to, quer dizer que foi sem querer. Não foi minha intenção. Não foi algo intencional. I didn't mean to do it. Eu não quis fazer. Foi sem querer. Então aqui, he did not mean to do it. He didn't mean to push it. Ele não quis derrubar o globo. Ele não quis derrubar o globo. Embora mean, a palavra significa significar, né? Ou definição de alguma coisa. Nesse caso aqui, nessa frase, ela traduz-se para ele não quis empurrá-lo, não quis derrubá-lo. He was dancing like a robot. Ele estava dançando igual um robô, ele estava brincando, dançando igual um robô, né? Fazendo aquela dancinha de brincadeira. Aí o Matthew... Hey Max Factor, thanks for posting on the chat. Aí o Matthew fala... John really is the class clown. John really is the class clown. O João verdadeiramente é o palhaço da classe. Ou seja, porque ele estava dançando igual um robô, ele é o palhaço da classe. John really is the class clown. O João realmente é, really, novamente acentuando, ele verdadeiramente é o palhaço da classe.
que ele estava dançando igual um palhaço, igual um robô, e derrubou o globo. Então ele é estabanado, ou seja, ele é um palhaço. Né? John really is the class clown. Aí a Susan fala, That's true, that is true. He can be so funny sometimes. Isso é verdade, ele pode ser tão engraçado às vezes. De vez em quando ele pode ser tão engraçado. That is true, isso é verdade. He can be so funny sometimes. Ele pode ser tão engraçado certas vezes. Certas vezes ele é tão engraçado. Aí o Matthew responde. It's so funny. Então, deixa eu voltar aqui atrás um minutinho. He can be so funny sometimes. So, você pode utilizar para também acentuar um adjetivo. Então, não somente I'm really hungry, mas I'm so hungry. Eu estou com tanta fome. Então, pode falar aqui, he can be really funny sometimes. Também poderia ser utilizado tanto quanto he can be so funny sometimes. He can be so funny sometimes. Ele pode ser tão engraçado de vez em quando. Né? Então essa é a explicação aí mais ou menos. Aí o Matthew fala, we better go to class. É melhor nós irmos para a classe. We'll talk at lunch. Nós conversaremos no recreio, no almoço. Lunch é almoço. Entretanto, aqui você utiliza o lunch como recreio, que seria quando você vai comer, né? Na escola. E aqui você não fala muito recreio. Recess é a palavra correta para recreio. R-E-C-E-S-S, recess, que é um recesso, né? Que seria a tradução literal. Portanto, é mais comum você falar lunch. Por exemplo, um período de almoço seria um lunch break. Então você pode falar lunch como se você estivesse trabalhando no escritório. Eu vou tirar uma hora de almoço. I'm gonna have lunch. I'm gonna take an hour of lunch. Eu vou tirar uma hora de almoço. Mas é isso aí. We better go to class, ou seja, vamos parar de conversar. O Matthew falou, é melhor nós irmos para a classe. Nós conversaremos no recreio, no almoço, né, quando formos comer. Ok? Vamos seguir então. Learn the English, aprenda o inglês. Find the mistakes and write the sentence correctly. Encontre os erros e escreva a frase corretamente. Susan. It has a really new computer, and there is no blackboard. Ok, nós vimos antes que quando ela falou que a classe dela tem um novo computador, quer dizer, nós não vimos essa frase antes, ouvimos, agora eu não estou me lembrando, deixa eu voltar aqui. Vamos ver lá. It has a really old computer and there is no whiteboard. Essa é a frase. It has a really old computer and there is no whiteboard. Então aqui, a frase correta é has a really old computer and there is no whiteboard. Mas vamos somente corrigir essa frase aqui. It has a really new computer and there is no blackboard. It has a really new computer and there is no blackboard. Na verdade, lendo essa frase do jeito que ela está, eu não encontro nenhum erro nela. It has a really new computer and there is no blackboard. It, se ela já estiver falando sobre algo, tudo bem. Se ela está basicamente dizendo a classe tem um computador bem novo. Really, lembrando que ela está acentuando a palavra nova, é bem novo. And there is no blackboard, e não tem um quadro negro. Então, na minha opinião, a frase não está errada. Ela está correta, a não ser que você queira utilizar a frase colocada na conversa aqui. It has a really old computer and there is no whiteboard. Então, corrigindo, seria essa frase aqui. It has a really old computer and there is no whiteboard. Essa seria a correção, tá? Que o blackboard seria o quadro negro, então em vez de falar quadro negro, você está falando o quadro branco, whiteboard. Aí o Matthew vem na próxima frase, e vamos ver aqui. I'm lucky this week. I'm lucky this week. Last year, the globe was broken. Então, vamos lá olhar na conversa. I'm lucky this year. Last year, the clock was broken. Então, essa é a frase correta de acordo com o diálogo, tá? Então, essa seria a resposta. I'm lucky this year. Last year, the clock was broken. Então, eu fui sortudo esse ano. Ano passado, o relógio estava quebrado. Então, essa seria a correção. I'm lucky this year, em vez de week.
Last year the clock was broken. Entretanto, olhando essa frase aqui, sozinha, por si só, ela não está errada. A construção está correta. I'm lucky this week. Eu fui sortudo essa semana. Last year the globe was broken. Ano passado o globo estava quebrado. Não tem nada de errado aqui. Não tem conexão nenhuma por que você vai falar eu fui sortudo essa semana e ano passado. Não faz sentido. Entretanto, a frase em si não está equivocada. Susan, no, they're all new, but we have an old bookshelf. Ok, de acordo com o texto do diálogo, nós sabemos que isso está errado. Então, no, não. Eles são todos novos. They are all new. Eles são todos novos. But we do have an old bookshelf. Entretanto, nós temos uma estante antiga, uma estante de livros antiga. E nós sabemos que ela fala aqui, no, they are all old, but we do have a new globe. Ou seja, não, todos são antigos. Entretanto, nós temos um globo novo. Então, essa seria a resposta. No, they are all old, but we do have a new globe. Que ficaria aqui. Olhando essa frase por si só, no, they are all new, but we do have an old bookshelf, também não está errada. Tá? Ela está essencialmente falando não, eles são todos novos, porém nós também temos uma estante antiga. Okay. Próxima sessão, answer the questions. Responda as perguntas. How long was Susan in Canada for? Resposta, nós já sabemos, ela falou no início da conversa. 2 weeks. 2 semanas. Singular de semanas, semana, week. É igual em português, só retira o S do final da palavra. Então, em vez de semana, semanas. Em vez de week, weeks. Então, no caso aqui... desculpa aqui. Bem sensível esse aplicativo do Kindle. How long was Susan in Canada for? Aí tá aqui. 2 weeks. 2 semanas. What did Susan learn how to do? Ou seja, how long was Susan in Canada? Quanto tempo ela ficou no Canadá? Desculpa, não traduzi a pergunta. Quanto tempo ela ficou no Canadá? Tá? How long seria qual o comprimento do tempo, literalmente traduzido. Então ela está perguntando quanto tempo ela ficou no Canadá. 2 weeks. Aí número 2. What did Susan learn how to do? O que a Susana aprendeu a fazer? What did Susan learn how to do? Ou seja, o que ela aprendeu a fazer? Você não falaria What did Susan learn to do? Que seria a tradução literal, o que ela aprendeu a fazer. O how introduz o como. Tá? Como que ela aprendeu a fazer isso? Mas a tradução apropriada é o que a Susana aprendeu a fazer. What did Susan learn how to do? A resposta aqui nós já sabemos que ela falou I learned how to ski. I learned how to ski. Eu aprendi a esquiar. I learned how to ski. Retornando à primeira pergunta, 2 weeks é a resposta apropriada, não é? 2 semanas. Porém, se você quiser responder da forma longa, você poderia falar que ela viajou para o Canadá por 2 semanas. Ou seja, Susan traveled to Canada for 2 weeks. É uma outra opção. 3. Is Susan happy to be back at school? A Susana está feliz de voltar para a escola? Ela ficou feliz de voltar para a escola? Nós já sabemos que não, né? Então, I'm not happy to be back at school. Então a gente responde No, she isn't. Não, ela não está feliz de voltar para a escola. No, she isn't. A gente não precisa elaborar porque a pergunta é simplesmente bem pontual, bem específica. Is Susan happy to be back at school? E não perguntou por que ela não está feliz ou por que ela está feliz. Né? Ela está feliz ou não? Não, não está. Então, I'm not happy to be back at school. Susan is not happy to be back at school. Número 4. What was broken in Matthew's classroom last year? Hey Max, no problem. Listen, if you have any questions about... Desculpa, tem uma mensagem aqui no chat. Max, if you have any questions about English itself, you can post it on here, I can try to help. Unfortunately, I don't speak Russian either, but spasiba for your comment, okay? So if you have any questions, feel free to shoot them towards me on the chat, or to me on the chat, or
You can shoot it to me via email if you'd like, or you can also post it on my YouTube channel once I post this class up there as a video, because I'm recording the live stream. Okay? Thanks. And my YouTube channel is the same as my Twitch, CineQAnon. Ok. Vamos lá. Número 3. Is Susan happy to be back at school? Ela está feliz de voltar para a escola? No, she's not happy. Não, ela não está feliz. Número 4. What was broken in Matthew's classroom last year? O que foi quebrado na classe do Mateus ano passado? What was broken in Matthew's classroom last year? Nós já sabemos que o que quebrou foi... Vamos ver aqui... É o relógio, não foi? Isso mesmo, tá aqui, ó. I'm lucky this year. Eu tenho sorte esse ano, fui sortudo esse ano, porque era ano passado, o relógio estava quebrado. Então, o que está quebrado, o que estava quebrado ano passado na classe dele era o relógio. Então, what was broken in Matthew's classroom last year? Matthew's, lembrando que o apóstrofe S significa que pertence ao Matthew, é o que é dele. Então, what was broken in Matthew's classroom last year? Nós podemos falar então que the clock was broken in Matthew's classroom last year, que seria a forma mais apropriada de responder. Porém, para ser curto e não grosso, você responderia the clock was broken. Somente isso. É lógico que estava quebrado. The clock was broken. Número 5. What was John dancing like? Como que João estava dançando? Nós sabemos que ele é o estabanado, ele é o palhaço da classe, ele estava dançando como? Robô, né? Dancing like a robot. What was John dancing like? He was dancing like a robot. He was dancing like a robot. Está bem aqui a frase, a resposta. Ok? Vamos então proceder à última parte da lição, como sempre, que é o teste. Write the answer next to letter A. Escreva a resposta ao lado da letra A. Número 1. Susan for 2 weeks. A Susana fez alguma coisa para algum lugar por 2 semanas. Resposta: Susan. Lembrando que ela viajou, ela não viajar. Travel é o presente de traveled. Travel, viajar. Traveled, viajou. Então a Susana viajou, ou seja, Susan traveled to Canada, ou a pronúncia é Canada, não é Canadá. Vê que a ênfase está no Canada. No português está no Canadá. Então é quase que o inverso inteiro do nome do país. Susan traveled to Canada for 2 weeks. Resposta B. Número 2. Matthew thinks his holidays boring. Ele achou que o feriado dele foi entediante. É o passado. Matthew thinks his holidays. Ele já passou pelo feriado, então não é are, porque are significaria são. His holidays são entediantes. Não foi isso que ele falou. Ele falou que eles foram entediantes, ou seja, Matthew thinks his holidays, e não é was. Was seria mais para o singular. Were é o que você utilizaria aqui para o plural, tanto quanto is é para o singular e are é para o plural no presente. Então, no passado, Matthew thinks his holidays were boring. Letra C. Então, is, presente, was, passado. Are, presente, were, passado. Número 3. Susan, angry about her new classroom. A Susana alguma coisa, zangada, chateada sobre a classe nova dela, a sala de aula nova dela. O que ela está? Ela está sentindo esse sentimento. Ela está sentindo essa emoção, né? Que é zangada. Ela está zangada. Então, Susan, não lembrando da lição anterior, nós falamos sobre isso. Feel está errado. Porque se for só uma pessoa, você adiciona o S no verbo. Então, Susan feels. Não é Susan feel. Se fosse Susan e Matthew feel, porque é mais de uma pessoa. Susan e Matthew feel.
mas como uma pessoa. Susan feels angry about her new classroom. A, letra A. Fell é cair, que é a letra D, então não tem nada a ver com o verbo de sentir. Fell é cair, que é o passado de fall. E fall também é uma palavra que significa primavera, tá? Por quê? Porque são quando as folhas caem, fall, né? E feeling é sentindo. Eu estou sentindo aquilo agora. Eu estou feeling agora isso. I'm feeling angry. Estou me sentindo zangado agora, no momento atual. I feel angry também. Eu me sinto zangado. And feels é o plural. Desculpa, é utilizado para o singular e feel para o plural, tá? Mas a resposta aqui é A. Feels. Susan feels angry about her new classroom. Número 4. Susan's, ou seja, da Susana, Susan apóstrofe S, o que é da Susana. Susan's new classroom does not have a classe nova da Susana não tem um. Susan's new classroom does not have a. E agora me esqueci. Vamos ter que voltar aqui. Peraí. Não tem. Whiteboard. Tá aqui, ó. Whiteboard. Quadro branco. Então a resposta é D. A classe dela não tem um quadro branco. Lembrando novamente, white, branco, board, quadro. Junta as palavras, branco, quadro branco, whiteboard. Lembrando novamente, o inglês geralmente é o inverso do português em muitas ocasiões. Então, número 4, letra D. Susan's new classroom does not have a whiteboard. Número 5. I, looking at your classroom. It, great. Vamos lá, nós já falamos sobre isso. Is é o que é utilizado no caso de uma pessoa. Are é o plural, para mais de uma pessoa. I significa eu, singular. Então, o passado de is é was. Então, I was looking at your classroom. Eu estava olhando a sua classe. It, vamos lá, singular. Um só objeto, uma só coisa. Qual é a palavra? Looks. Isso. It looks great. Look seria se fosse para mais de uma coisa. Nesse caso, só a classe, então it looks great. Então a resposta é a letra D. I was looking at your classroom. It looks great. Número 6. When was the clock in Matthew's classroom broken? Quando que o relógio na sala de aula do Mateus quebrou? Então nós sabemos que ele respondeu que foi ano passado. Então nesse caso, ano passado, lembrando que last significa último, ou seja, o ano último, último ano, passado, last year. Não foi this year significa esse ano agora. Last month, mês passado. 2 years ago, 2 anos atrás. Mas no caso foi ano passado, então B é a resposta de 6. Para o 6. Número 7. Susan's classroom has books. Então, alguma coisa na classe da Susana, tá vendo? Susan's com apóstrofe S, alguma coisa na classe dela tem algum tipo de livro. Vamos lá. Sabemos que é a nova classe dela, porque não é a antiga, ela está num ano letivo novo, então só pode ser a classe nova. Então, Susan's new class, or new classroom, has, e nós sabemos que ela falou que os livros são antigos e que somente a estante é nova, não é? Vamos ver aqui. No, they're all old. Tá bem aqui, ó. Doesn't your classroom have new books? No, they're all old. Então, a resposta no caso é Susan's new classroom has old books. A classe de aula nova da Susana tem livros antigos. New, old, letra A. Número 8. The teacher, John, knocked at her desk. A professora, alguma coisa, João derrubou alguma coisa da sua mesa. Ou mesa dela, né? Her, ela, his, dele. Says, off, said of, say of, said off. Ok. A professora falou no passado. Presente do verbo falar, say. Então, tá errado falar aqui, ó.
A professora fala que ele fez alguma coisa no passado. Não. Tem que ser no passado. The teacher said, que a professora contou que isso aconteceu. The teacher said, que é o passado de say. Falou em vez de falar. A professora falou ou disse que o João knocked it off her desk. Derrubou da mesa dela. Off. Off com 2 Fs. Off her desk seria pertence à mesa dela. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu pensar aqui. Uma palavra, um meio de utilizar off da maneira correta. Ok. I got this bread off that shelf. Eu peguei esse pão daquela prateleira. Tá? I got this bread off that shelf. Eu peguei esse pão daquela prateleira. Agora, se eu falar I took this bread off that shelf, eu retirei aquele pão daquela prateleira. Então, o sentido é o mesmo daquela prateleira, entretanto, o off é mais como se pertencesse àquilo. E como o globo não é... Ele não está querendo dizer que o globo pertence à mesa, ela está querendo simplesmente dizer que... eu não sei se foi a Suzana que falou, então ela ou ele, Suzana ou Matheus falou isso. Ele ou ela estão querendo dizer que o João derrubou da mesa dela. Off. O-F-F. Então, off é fora. Ou seja, caiu fora. It fell off. Fell, passado de cair. Fall, como nós já vimos. Fell off, caiu fora. Então, está certo que John knocked it off her desk. O-F-F, off her desk. Então, a resposta D, said off. The teacher said John knocked it off her desk. Ok? Simples, não é muito difícil. E é isso aí. Terceira lição para a terceira semana. Agradeço novamente pelo seu tempo. Caso você tenha assistido ao vivo, novamente quero relembrar que se você tiver alguma questão, por favor, coloque-a na seção de comentários do YouTube, ou talvez, se você alguma vez decidir participar do ao vivo no Twitch, às 3 horas da tarde, ou 15 horas, horário de Brasília, ou 2 horas da tarde, Eastern Standard Time, para os Estados Unidos, fique à vontade para colocar suas questões no chat. Hoje nós tivemos um amigo nosso que entrou aqui e colocou alguns comentários, entretanto ele falou que ele é da Rússia, então infelizmente a classe não é muito proveitosa para ele. Mas mesmo assim, eu espero vocês aqui no chat. E caso contrário, por favor, como eu disse, coloque seu comentário no YouTube. E se for algum tema específico que você gostaria de abordar sobre o português, sobre o inglês para o português, e vice-versa, fique à vontade para me enviar um e-mail para dk001122@gmail.com, que eu ficaria feliz de poder ler o seu e-mail e tentar ajudar-lhe com a resposta, ok? Muito obrigado novamente. Espero que vocês tenham um maravilhoso fim de semana e um bom dia, seja quando for que vocês assistirem esse filme, ou esse vídeo, essa aula. Aproveitem o resto do seu dia. Muito obrigado e até a próxima.